dia 2 de dezembro de 2007 é uma data que deixou uma marca negativa na história do Corinthians. Naquele ano, em meio a uma temporada difícil, o time acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o que foi um grande choque para a torcida e para o clube. Além disso, 2007 também marcou o fim da parceria entre o Corinthians e a MSI, um fundo de investimento com sede em Londres, representado no Brasil pelo empresário iraniano Kia Yorabishian. O rebaixamento foi um momento difícil para o Corinthians e para a torcida, que sempre teve grande paixão pelo clube. A queda para a Série B significou que o time teria que lutar para reconquistar seu lugar na elite do futebol brasileiro. E além disso, o fim da parceria com a MSI representou uma grande mudança para o clube, que havia se acostumado a ter um grande aporte financeiro da empresa. André Sanches assumiu a presidência do clube poucos meses após o fim da parceria. Com o rebaixamento confirmado, o Timão precisava se reerguer no ano seguinte. O Corinthians enfrentava uma situação delicada com sua imagem abalada, tanto nacional quanto internacionalmente. Era preciso pensar em um plano para que o clube se estabelecesse na elite do futebol, aumentando sua relevância dentro e fora do país, e também atraindo patrocinadores de peso. No entanto, a situação financeira complicada do clube dificultava essa tarefa. E diante desse cenário, a diretoria do Corinthians teve que recorrer à criatividade. E foi assim que eles desenvolveram um plano que foi considerado pela imprensa nacional como o maior acordo de marketing da história do clube: a contratação do craque Ronaldo, o fenômeno. Fará teve pelo menos 5 reuniões, 3 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Antes da última reunião, mais de 90% do contrato já havia sido discutido. No entanto, algumas etapas precisavam ser superadas para chegar a esse ponto. A primeira delas envolvia a condição física de Ronaldo, que não jogava há 8 meses e estava se recuperando no Flamengo. Outro desafio a ser superado era a parte financeira, que tornaria possível a contratação do jogador brasileiro. O Corinthians ainda estava se recuperando tanto esportivamente quanto financeiramente. Em campo, os resultados eram excelentes. O time de Mano Menezes havia chegado à final da Copa do Brasil e estava fazendo a melhor campanha da história da Série B. No entanto, as finanças ainda não estavam em uma condição satisfatória. A primeira divergência surgiu quando o jogador e seu agente solicitaram um aumento salarial de 50 mil, além de um bônus. Rosenberg, surpreendido e contrariado, tentou argumentar, enquanto Ronaldo e Andrés permaneceram em silêncio. O presidente, nervoso, levantou-se para acender um cigarro. O atacante seguiu o mesmo caminho. E após apenas 5 minutos, os dois voltaram à mesa. A negociação foi retomada, mas logo interrompida por Ronaldo. Faça como o Corinthians quer. Está fechado. Andrés, ao escutar a frase, começou a chorar. O Corinthians conseguiu realizar a maior contratação do futebol nacional por meio de um acordo inovador. O Corinthians e Ronaldo tornaram-se sócios e decidiram explorar os espaços vazios no uniforme para os novos contratos, dos quais o jogador ficaria com 80% do valor e o clube com 20%, cobrindo assim o salário mensal do atacante sem precisar mexer nos cofres. Ronaldo se tornou o jogador mais barato da história do Corinthians. Ele foi o jogador mais barato da história do Corinthians, porque ele trazia muito mais benefícios e dinheiro para o Corinthians do que o clube pagava, frisa o presidente André Sanches. E com Ronaldo, o clube alvinegro assumiu a vanguarda na busca por novas receitas de marketing. E o atacante, mesmo com uma severa desconfiança acerca de sua condição física devido a uma lesão no joelho ocorrida meses antes, conseguiu dar resultados imediatos. Antes da contratação do Ronaldo, o Corinthians recebia receitas modestas de seus patrocinadores em 2008, totalizando 21,5 milhões de reais por ano, com a Nike pagando 5 milhões de reais anuais pela camisa e a Medial Saúde como patrocinador master, contribuindo com 16,5 milhões de reais anuais. Não havia outros anunciantes. Após a contratação de Fenômeno, o clube renovou o contrato com a Nike e aumentou a receita para 20 milhões de reais anuais. Também substituiu a Medial Saúde pela Batavo, empresa alimentícia, pelo valor de 18 milhões de reais por ano, e começou a explorar outros espaços na camisa, arrematando as mangas por 6,5 milhões de reais, os ombros e a barra inferior da camisa por 4,5 milhões de reais e outros espaços por 1,5 milhão. Tudo isso possibilitou que o clube oferecesse para Ronaldo um salário líquido de 400 mil reais mensais, valor que não era o habitual para o mercado
e dentro da equipe estava muito acima do teto. Além de mais 9 milhões de reais, cota que era possível graças aos patrocinadores que vieram através de Ronaldo. O Corinthians ainda passou a faturar mais com bilheteria. Com muito público para ver a mais nova atração, os valores da receita saltaram de 16,6 milhões em 2008 para 27,7 milhões de reais em 2009. O Ronaldo era o Ronaldo. O estádio começou a ficar cheio em todos os jogos. E o atacante conseguiu surpreender a todos, mesmo com aquele estado físico que ainda estava evoluindo, e trouxe resultados imediatos dentro de campo. Só em 2009 foram 2 taças, com ele sendo protagonista. Ronaldo, devido a inúmeras lesões, algumas até durante seu tempo no Corinthians, foi ficando cada vez menos em campo e no início de 2011 anunciou a sua aposentadoria do futebol, por não suportar mais conviver com as dores e a rotina de atleta profissional. Mesmo fora de campo e aposentado, Ronaldo ainda poderia ser visto em alguns jogos no Pacaembu torcendo pelo Corinthians, pois, como ele disse, é mais um louco para o bando de loucos. Afinal de contas, ele pode ter passado pelos maiores times do mundo, pode ter jogado com craques internacionais, mas a sensação de vestir o manto sagrado e ver a fiel torcida em festa é algo único.